No âmbito da educação, a gente vem trabalhando e utilizando tecnologia já de muito tempo, né? Desde o lápis, giz e tudo mais, passando por rádio, né? Hoje em dia mais televisão, a própria internet, não é? Se fala muito na questão da inclusão digital. Então eu queria pontuar assim, esses aspectos antes de entrar propriamente na temática, justamente para a gente sentir em que espaço, né, em que âmbito a gente está se colocando. A gente encara, né, as novas tecnologias da informação e da comunicação como um instrumento do educador e do educando, quer dizer, no nosso meio educacional, né, no processo de formação do cidadão. Né? E é nessa perspectiva que a gente elenca alguns dos aspectos, né, importantes na formação cidadã, né, na formação do aprendiz, quando a gente trabalha com aprendiz e tudo mais, que é desenvolver todas essas, né, aptidões e possibilidades. Diante dessas novas tecnologias, diante desses novos elementos que surgem e que se colocam no âmbito, né, da educação, qual seria então o papel do educador? Não é? Como é que ele trabalha o uso desses recursos nesse processo de aprendizagem? Como é que ele faz essa mediação? Então, qual é efetivamente o papel do educador numa era em que a informação está bastante difundida, né, hoje em dia? Vai se dar essa relação aprendiz, né, professor, a questão da centralidade da aprendizagem, se está no currículo, no professor, né, no documento, né, ou se está no estudante propriamente. Então, acho que esses recursos propiciam que essa centralidade da aprendizagem fique no próprio estudante. E também essa questão do tempo, do espaço e do ritmo, né, que mudam, né, completamente, né, diante desses novos elementos. Com o advento das novas tecnologias, né, das chamadas novas tecnologias, a gente tem um caminho de mudanças, né, de paradigma. E aí cabe, então, a gente pensar que mudanças são essas, em que aspectos são esses e como é que a gente pode trabalhar nessa direção. Então, a gente trouxe um novo aporte para o processo de educação, que antes eu não conseguia fazer, mas agora eu posso fazer porque eu tenho esse acesso, eu tenho essa possibilidade, eu tenho novos recursos, novos instrumentos. Então, essa reflexão que é importante que cada um faça, né? Os pontos básicos, né, que a internet oferece. São muitos recursos, inúmeras possibilidades que cada um tem, inúmeras aplicações, mas o extrato seria o quê? A possibilidade de interatividade, tanto síncrona e a interatividade assíncrona, em que cada um, em seu devido momento, vai interagir e vai se comunicar, né, com o outro. A navegação, propriamente, que é aquilo que eu estava falando também, de você conhecer, né, o mundo, o espaço, o ciberespaço, se quiserem assim, navegar, não é, por esse espaço todo para conhecer o que está se passando lá, mas também construir, também produzir e também difundir. Por conta justamente da internet, é por isso que eu encaixei aqui, é que a gente tem novos ambientes possíveis de utilizarmos, né, a educação à distância. A educação à distância, né, é mais ou menos traduzido dessa forma, quer dizer, um processo de ensino mediado por meio de comunicação, os diversos, caracterizado pela distância do professor. Aí eu queria só chamar a atenção dessa distância do professor, porque sempre isso é colocado. Para mim, a distância mais grave, é aquela distância entre o professor e o aprendiz. É aquela distância onde não há diálogo, onde não há discussão, onde não há debate, onde não há troca. E essa tanto pode acontecer no presencial quanto na distância, ela se repete. Então, no fundo, os cursos à distância só potencializam a situação. Hoje em dia, a gente vê na sociedade tudo mudando aceleradamente. A gente considera que a educação à distância pode ser um instrumento importante no processo de formação continuada, que é a atualização profissional permanente, a formação continuada permanente, que no âmbito da educação ela também se dá, né, seja presencialmente ou não. Tem um outro aspecto também que é tão importante quanto, ou mais até, que é da formação e da atualização do próprio cidadão. É direito, né, do cidadão, tanto do ponto de vista temporal, espacial e direcional, eu ter essas oportunidades, quer dizer, de eu poder trabalhar em momentos distintos, facilitar essa possibilidade de meu trabalho, né, de forma síncrona, possibilidade de interiorizar. E também, por que não, a globalização no bom sentido, quer dizer, a gente absorver também, não é, e fornecer também o conhecimento, né, no sentido mais amplo. Se fala muito em educação à distância, como eu falei há pouco, como sendo, assim, sai muito mais em conta. Não é verdade que a educação à distância é barato se a gente primar e desejar a qualidade. Então, com a educação à distância, eu já não preciso mais do professor, o próprio sistema, né, se for televisão, se for internet, o que for, já me permite aprender apenas, né, com
com esse recurso tecnológico e sem a mediação. Será que é isso mesmo? E a avaliação, como é que a gente vai avaliar no curso à distância? Eu não estou vendo a pessoa, é preciso ver. E a avaliação no presencial é simples. Como é que você faz essa avaliação? Você conhece todos os alunos razoavelmente para depois avaliar esse desempenho a partir do quê? De uma prova, de um convívio, de um contato? Como é que você faz isso? Então, nós temos os problemas de avaliação no presencial e também temos, né, no sistema de à distância. Mas não é por ser à distância que você aí, né, derruba a educação à distância por causa do sistema de avaliação. E aí agradecer mais uma vez, Antônio Carlos, e a vocês todos pela atenção.